Neste momento, tem início a solenidade de lançamento do livro UFSC 50 anos, Trajetórias e Desafios. Convida-se, então, a professora Roselane Neckel, do Departamento de História da UFSC, que orientou e coordenou este projeto para a elaboração do livro UFSC 50 anos, Trajetórias e Desafios, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos ao magnífico reitor, professor Álvaro Toubes Prata, aos pró-reitores, pró-reitoras, professores e professoras, técnicos administrativos, estudantes, familiares, amigos e os nossos entrevistados. E, especialmente, aos autores que escreveram os capítulos deste livro que hoje nós temos a honra de fazer o lançamento. Inicio minha mensagem nesse lançamento trazendo para todos vocês minhas memórias, um poema de Bertold Brecht. Perguntas de um operário que lê. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis. Mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas de lima dourada moravam seus obreiros, no dia em que a muralha da China ficou pronta? Para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácio para seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses? Nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Filipe da Espanha chorou, e ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página, uma vitória. Quem cozinhava os banquetes da vitória? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Bertold Brecht, 1888 a 1956. Este poema de Bertold Brecht marcou minha vida e minha formação na Universidade Federal de Santa Catarina. E deixou marcas nas minhas histórias de vida e nas minhas compreensões de mundo. Em 1978, eu ingressei como aluna no colégio de aplicação dessa universidade. Em 1983, nas aulas de História do 2º ano do 2º grau, li pela primeira vez este poema na capa de um livro que era novidade em tempos de final de ditadura. O livro História das Sociedades, de Rubens Santos de Aquino e Francisco Alencar. Em 1988, como oradora, na formatura do curso de graduação em História da UFSC, novamente, o poema foi lembrado. Vocês devem estar se perguntando, por que será que a Roselane continua a insistir em trazê-lo à cena exatamente nesse momento? Porque muitas histórias continuam se esquecendo das perguntas feitas por Bertold Brecht. Suas perguntas ainda não foram ouvidas suficientemente, pois muitas histórias ainda esquecem dos trabalhadores, de pessoas que não ocupam espaços de lideranças políticas, mas que, com seu trabalho cotidiano, dia a dia, também fazem história. Vocês, nós, fizemos parte dessa história. Assim, com este livro, abrimos, com o nosso trabalho, a possibilidade de homens e mulheres sentirem-se responsáveis pelo mundo em que vivem. A possibilidade
de construir uma nova sociedade, de construir projetos coletivos, pois acreditem, eu acredito, ninguém faz nada sozinho. Escrever história, cada vez mais significativas para a maioria das pessoas, é o sentido maior do nosso trabalho. A elaboração desta obra, que reúne uma série de capítulos dedicados às trajetórias da Universidade Federal de Santa Catarina, começou a ser pensada a partir de uma reunião com o reitor, Álvaro Prata, no Fórum de Diretores da UFSC, em maio de 2009, a partir das propostas que vieram da grande pesquisa realizada pelo Centro de Apoio a Eventos com a comunidade universitária. Nesse momento, o reitor Álvaro Prata apresentou a ideia de registrar a história institucional da universidade desde sua criação, em 1960. A partir dessa proposta, argumentamos que o maior desafio ao escrever essa história seria, especialmente, a definição dos rumos teóricos e metodológicos que orientariam o trabalho das pesquisadoras, pesquisadores responsáveis pela elaboração do trabalho, considerando que escrever um livro apenas narrando fatos e acontecimentos já é muito difícil. Fazê-lo em tão pouco tempo, desde outubro, buscando fontes documentais e, ao mesmo tempo, problematizando-as com qualidade, não era igualmente uma tarefa de execução fácil. No entanto, após várias reuniões, diante da grande possibilidade de abrir caminhos para que outros pesquisadores escrevessem as histórias da UFSC e contando com apoio institucional, aceitamos o desafio. Para realizar este trabalho, em outubro de 2009, foram selecionados 11 estagiários do curso de graduação em História para a realização da pesquisa de fontes em cada centro de ensino da universidade, e 3 bolsistas do programa de permanência da UFSC, que já atuavam no projeto sobre a história do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Além dos boletins do pessoal, do acervo da Biblioteca Central, os pesquisadores também procuraram fontes no Arquivo Central da UFSC e nos próprios departamentos de cada centro. Nesses locais, encontraram uma rica documentação, que muito contribuiu para as discussões sobre os projetos de implantação de cursos, das políticas internas, que desencadearam a história de muitos centros de ensino na UFSC. São ofícios, cartas, projetos, imagens, fax, folders, enfim, uma grande quantidade de fontes que acabaram por trazer informações sobre várias relações, situações e acontecimentos no interior da instituição. Outra fonte documental utilizada foi construída no decorrer da própria pesquisa, sob a perspectiva metodológica da história oral. A escolha dessa metodologia foi muito tranquila, pois, sendo a UFSC uma universidade nova, com apenas 50 anos de existência, muitas das pessoas que vivenciaram seu cotidiano e que tomaram parte nas suas ações administrativas e políticas, algumas, inclusive, ainda interagindo conosco nos dias atuais, puderam narrar suas memórias. É por meio desses vários relatos e visões, registrados nas gravações sobre a forma de entrevista, que oferecemos aos leitores e leitoras as interpretações do que são, de como foram, de como deveriam ter sido todos os fatos ocorridos nessa instituição. Portanto, o livro que ora apresentamos é resultado de um intenso trabalho de pesquisa de 14 jovens pesquisadores, sob minha orientação, que, a partir dos documentos oficiais dos acervos da Biblioteca Central, do Arquivo Central da UFSC e de alguns centros e departamentos, conseguiram escrever sobre as trajetórias da UFSC premiadas pelo contexto cultural, político, social e econômico. Mergulhar na imensidão desse território foi nosso maior desafio. Ao mesmo tempo, estimulados pela curiosidade e pelo nosso maior desejo, que era escrever histórias da UFSC, que nos fizessem pensar, rever nossas certezas e relativizar nossas verdades, propondo questões, colocando dúvidas. Nosso objetivo era não escrever uma história laudatória,
buscando evitar que a criação e consolidação da universidade fossem reduzidas à ação apenas de alguns indivíduos, o que, infelizmente, insiste em figurar em obras deste porte. Portanto, informamos que não esperem deste livro uma história construída de cima para baixo, bem arrumada, dando ênfase a autoridades, personalidades, apresentando-os como sujeitos únicos da história, transformando-os em heróis. Buscamos, em todos os momentos, valorizar, sim, essas pessoas, mas não concentrando-se apenas nos grandes feitos e não destinando às demais pessoas o papel de figurante. Em nossa história, procuramos dar destaque a outros sujeitos como capazes de fazê-las. Entendemos que, dessa maneira, atuamos no sentido de tornar a história mais próxima das pessoas. Portanto, as trajetórias da UFSC, que vocês vão ter a oportunidade de ler nesse livro, é pulsante, vibrante, marcada por tensões, contradições, conflitos, alianças, esperanças, utopias, opiniões diversas, diferentes projetos políticos, interesses individuais e coletivos, de grupos organizados, de lutas, de atos de repressão e de liberdade, apresentando vários olhares sobre sua organização, desenvolvimento e consolidação, evidenciando que a UFSC não foi resultado apenas da ação de seus líderes, mas o desdobramento do trabalho, do entusiasmo e do compromisso de mulheres e homens, dia a dia, em várias gerações. Gostaria, para finalizar, de agradecer a todos aqueles que colaboraram com a elaboração dos capítulos deste livro. Os autores vão ser apresentados daqui a pouco. São jovens estudantes do curso de graduação em História. E, numa segunda parte, nós temos uma grande parceria, porque um dos grandes prazeres desse trabalho foi, além de tudo, conhecer pessoas. E, entre essas pessoas, a jornalista Alita Correia, da AGECOM, que, junto comigo, coordenou e orientou os jovens estudantes dessa universidade, e alguns, como eu brinco às vezes, não tão jovens, e que hoje nós estamos aqui em festa para agradecer, para dizer muito obrigado aos nossos entrevistados que nos receberam em suas casas, que vieram ao nosso encontro quando acharam necessário, que com todo o carinho nos receberam e, com certeza, às 3, às 4, às 5 horas de muitas conversas, levaram aqueles que entrevistavam muita sabedoria. Obrigada a todos aqueles que colaboraram na biblioteca universitária, como a Narcisa, a diretora da biblioteca, o João, onde se concentrou o QG do livro UFSC 50 anos. Obrigada a Claudete, a Cleia, ao professor Petros, que não tinha tempo de nos atender em vários momentos, mas que sempre estava atento. Como é que as coisas estão? Sempre preocupado, porque fazer um trabalho como este, nós precisamos e conseguimos ter muito, muito, muito apoio. Eu coloco agora a obra para a leitura de vocês todos. Agradeço aos meus familiares, e em especial aos alunos que, junto comigo, construíram essa obra. Com certeza, essa obra já tem o diferencial da universidade do século XXI. Ela é inovadora, pelo menos a nível de Brasil, porque nenhum livro comemorativo de uma instituição foi elaborado, deu a oportunidade a esses jovens de ampliarem a sua formação e de aproveitarem tudo de bom que a instituição pode oferecer. Tenho certeza que, na memória deles, isso fará parte da história deles e, com certeza, agora, da Universidade Federal de Santa Catarina. É isso. Muito, mas muito obrigada a todos e a todas pelo apoio, e eu espero que a gente tenha, de alguma forma, conseguido contemplar a todos e a todas. É isso. Obrigada.